Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa história simplesmente fascinante, a jornada da enfermagem. Vamos acompanhar como ela evoluiu, sabe, desde aqueles cuidados mais intuitivos, lá na antiguidade, até se transformar na profissão científica e, claro, essencial que a gente conhece hoje. Vamos nessa? Então, a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa: como é que uma coisa tão fundamental, o ato de cuidar de alguém, que era baseado em intuição, em tradição, como é que isso evoluiu para se tornar uma ciência rigorosa que salva milhões e milhões de vidas todos os dias? É o que a gente vai descobrir juntos. Para começar, vamos fazer uma viagem no tempo. Lá para trás, para uma época em que cuidar era uma prática empírica mesmo, sabe? Totalmente ligada à religião, aos papéis de cada um na sociedade. Isso muito antes de alguém pensar em chamar de ciência. Pois é, durante a maior parte da história da humanidade, enfermagem não era um emprego formal nem de longe. Era visto como um dever, quase um chamado, uma coisa baseada na observação do dia a dia, na tradição que era passada de geração em geração, geralmente dentro da família, da comunidade. E a gente já começa a ver algumas civilizações antigas tentando organizar esse cuidado. Lá no Egito, por exemplo, os sacerdotes eram quase como os profissionais de saúde da época, usando técnicas como hipnose e um conhecimento gigante sobre plantas medicinais. Enquanto isso, do outro lado do mundo, na Índia, já surgiam os primeiros hospitais, um passo assim fundamental para começar a institucionalizar o tratamento dos doentes. Avançando um pouco no tempo, a gente chega na Idade Média. Aí o cuidado se transforma, vira quase um ato de serviço religioso, de abnegação. Só que essa fase também teve um lado bem sombrio, viu? Durante o período da Inquisição, os hospitais se deterioraram de um jeito absurdo. Viraram basicamente depósitos de gente, superlotados, sem a menor higiene, um lugar onde os doentes eram simplesmente amontoados. E é nesse cenário que a gente chega num ponto de virada. Um ponto crucial na nossa história. Agora a gente vai conhecer a figura que simplesmente revolucionou a enfermagem para sempre. A mulher que levou essa prática ao status de ciência. 40%. Guardem esse número. Parece um número, né? Mas era a taxa de mortalidade dos soldados na Guerra da Crimeia. Um número chocante, mas isso foi antes da intervenção de Florence Nightingale. E aqui está ela. Florence Nightingale não era só uma enfermeira, de jeito nenhum. Ela era uma líder super determinada e com uma educação formal muito sólida. Ela olhou para aquela crise humanitária e, armada de conhecimento e muita coragem, decidiu que ia resolver aquilo. E aqui está a genialidade do método dela. Ela não ficou só cuidando dos doentes. Ela foi além, coletou dados e transformou esses dados numa arma. Com esse diagrama famoso, o Cox-Comb, ela fez uma coisa que era revolucionária para a época. Ela usou a visualização de dados para provar que o que matava os soldados não eram os ferimentos da batalha, e sim as doenças infecciosas por falta de saneamento. Foi um dos primeiríssimos exemplos de como a estatística pode mudar políticas públicas, a base do que a gente chama hoje de prática baseada em evidências. E o resultado disso tudo? Bom, a taxa de mortalidade caiu daqueles 40% para apenas 2%. 2%, um resultado impressionante que provou sem deixar nenhuma dúvida o poder de uma abordagem científica aplicada ao cuidado e à higiene. Com base em toda essa experiência, ela criou um modelo revolucionário. Em 1859, ela fundou a própria escola de enfermagem com princípios muito claros. O ensino tinha que ser metódico, a liderança tinha que ser de enfermeiras e o foco era rigoroso, tanto na aptidão quanto na disciplina. Esse foi o modelo que se espalhou pelo mundo todo, se tornando a base da educação moderna em enfermagem. Agora, vamos trazer o nosso foco aqui para o Brasil, para a gente ver como esse mesmo espírito de inovação, essa mesma dedicação, foi personificado por uma heroína nossa que também deixou um legado gigantesco. Essa é Ana Nery. Imagina a cena. Os filhos dela foram convocados para a Guerra do Paraguai. Ela não ficou parada, esperando. Ela se colocou à disposição do país, movida por essa vontade de cuidar, não só da família dela, mas de todos os soldados que estivessem feridos no campo de batalha. E o trabalho dela foi simplesmente extraordinário. Por 5 anos ela esteve lá, na linha de frente, improvisou hospitais em condições super precárias, cuidou incansavelmente dos feridos. A dedicação e a coragem dela a transformaram numa verdadeira heroína nacional.
Vamos parar um segundinho para pensar. Elas estavam separadas por milhares de quilômetros, vivendo em realidades completamente diferentes. Mas o que será que essas duas mulheres incríveis tinham em comum de verdade? A resposta é muito poderosa. As duas foram inovadoras. Elas quebraram barreiras, desafiaram o que a sociedade da época esperava delas, do papel da mulher. E com isso, elas estabeleceram a enfermagem como um campo respeitado, um campo fundamental, que exigia inteligência, coragem e muita organização. Certo. Agora vamos ver o legado que esse trabalho visionário deixou. Como é que essas pioneiras ajudaram a institucionalizar, a formalizar a enfermagem e a consolidar a profissão de vez como uma área com base científica? E essa linha do tempo ilustra isso de um jeito brilhante. Aqui no Brasil, as sementes que a Ana Nery plantou, nossa, elas floresceram. A primeira escola de enfermagem do país, que, claro, recebeu o nome dela em 1923, já estabeleceu um padrão moderno. E a partir daí a gente vê a coisa se espalhando, com novas escolas surgindo pelo país e, olha só que avanço, até a criação dos primeiros cursos de pós-graduação. Foi isso que solidificou de vez a base acadêmica da profissão por aqui. Essa citação resume tudo, né, de forma perfeita. A enfermagem deixou de ser só um ato de boa vontade, de intuição, para se tornar uma prática profissional de verdade, baseada em conhecimento especializado, em pesquisa, com um corpo de técnicas e saberes próprios. E assim, a gente fecha essa nossa jornada. Vimos como a enfermagem viajou da vocação até a ciência, mas a evolução, claro, não para por aqui. Então, fica a pergunta para a gente pensar. Com inteligência artificial, telemedicina, avanços genéticos, qual vai ser a próxima grande fronteira, o próximo grande salto na ciência do cuidado? Fica essa reflexão para o futuro. Muito obrigada pela companhia